melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, nós vamos agora começar mais um estudo da nossa lição da Escola Dominical. Nesse domingo, a lição que vamos estudar chama-se Vocação Eficaz. Para entendermos melhor vocação eficaz, podemos pensar que é sinônimo de graça irresistível. E para ficar ainda mais fácil para nós, podemos dizer como a graça de Deus atuou na vida de Zaqueu. Zaqueu é um personagem, vamos analisar a sua história e aprender o que é a vocação eficaz. Estamos estudando doutrinas da salvação, muito importantes, então hoje vamos aprofundar o nosso conhecimento, esse maravilhoso conhecimento bíblico que Deus faz chegar até nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos o perdão pelos nossos pecados, para termos limpos os nossos corações e aberto o nosso entendimento, para diante da Tua palavra crescermos e assimilarmos, porque queremos nos apresentar pequenos e limpos, porque o Senhor ocultou as suas maravilhas aos sábios, mas as revelou aos pequeninos. Fica conosco, ó Deus, torna o nosso tempo produtivo para crescimento da nossa vida espiritual, honra e glória do Teu nome. Amém. Nós vamos começar analisando o seguinte: para alguém aceitar a Cristo é necessária uma obra da graça de Deus na vida dessa pessoa. Para entender, vamos em Lucas 19, de 1 a 10, fazer a leitura do texto que conta-nos a história de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Percebam que os textos, as palavras grifadas, nós vamos estudar separado. Jericó, que quer dizer publicano, o que é sicômoro, e nós vamos estudar a vida de Zaqueu. Então Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Presta atenção, Zaqueu era um publicano. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com pecadores. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, defraudar é retirar algum direito de alguém. Se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse hoje: houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem, referindo-se a si mesmo, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Então vamos entender esse texto, essa história, Zaqueu subindo na árvore, um homem importante como ele era naquela situação. Vejamos primeiro como era Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo, considerando que ela sempre foi habitada. Ela foi habitada um tempo e depois abandonada, não. Então, em alguns textos, você encontra que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Digamos que é uma das mais antigas do mundo. Ela era particularmente murada. Quem construiu os muros de Jericó foi o rei Herodes, depois o filho dele, chamado Arquelau, concluiu. Jericó era uma cidade que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. O que nós lembramos bastante de Jericó é que depois que Moisés morreu, Josué ficou líder do povo e coube a Josué atravessar o Jordão e tomar a cidade de Jericó, começando a posse da terra prometida. Não foi Moisés quem entrou com o povo, e sim Josué. E essa cidade, cercada por uma muralha importante, ficava ao que hoje nós sabemos que é 25 quilômetros de Jerusalém. Um pouco mais recente, vejam aqui na figura, Jericó é uma cidade grande, a muralha não está destacada nesta figura, estava na anterior. Na época em que Josué tomou Jericó, bem antes de Jesus, claro, o rei da cidade chamava-se Mareque, era um rei desprezível, vaidoso. Israel, antes de ir até lá, fazer o que Deus orientava, enviou 2 espias, um chamava Salmo, outro chamava Iru, e lá na cidade eles verificaram a segurança, tudo para que o exército de Israel entrasse, e Raabe, uma prostituta da cidade, ajudou os 2. A batalha com a destruição de Jericó, chefiada por Josué, é uma das mais belas histórias da Bíblia. Se você não leu, leia, vale, é maravilhosa. Raabe, pelas ações, pela transformação da sua vida, ela passou a fazer parte da história de Israel. É uma outra Raabe. Ela depois gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Essa era a vida de Raabe, que foi uma mulher que ajudou os espias antes da tomada de Jericó por Josué e o povo de Israel. O cerco a Jericó foi orientado por Deus com todos os detalhes, o som, trombetas, cântaros que seriam quebrados, as 7 voltas. Então não era uma cidade tão grande assim, porque eles conseguiram rodeá-la 7 vezes, Josué e seu exército. Aí, no momento em que eles eram para fazer ruídos em conjunto, as muralhas fantásticas ruíram sozinhas. E é espetacular imaginar que Raabe morava sobre a muralha e o trechinho da casa dela não foi destruído. É fantástico tudo que a gente estuda. Jericó hoje continua uma cidade na terra de Israel. Jesus entrando em Jericó. Então saímos da antiguidade e agora estamos com Jesus entrando em Jericó. É o cenário da aula de hoje com o episódio de Zaqueu. Essa entrada de Jesus em Jericó foi muito significativa. Por quê? Porque ele entrou lá, aconteceu esse episódio com Zaqueu, e depois tem uma outra passagem na época que ele sai de Jericó, é com o cego Bartimeu, que nós vamos estudar oportunamente. Então, esses 2 personagens eram opostos. Bartimeu era um mendigo e o Zaqueu era o maioral dos publicanos, um homem rico. Então, vamos analisar. Então,
ainda para entendermos bem o cenário, vamos falar do sicômoro que o Zaqueu subiu. O que era sicômoro? Você pesquisa o que é sicômoro. Sicômoro também é chamado figueira brava. O nome científico é Ficus sicômoros. É uma árvore maravilhosa, alta, chega a ter 20 metros de altura, olha que 20 metros é bastante, 6 metros de largura, copa densa, ela tem um látex, quer dizer, quando você risca, sai aquela secreção. As folhas em formato de coração, como uma figueira, e dá figos geralmente em dezembro. A região onde tem sicômoros, ou essa figueira brava, é Israel, sul da Península Arábica, o Egito, que é norte da África, e a parte mediana da África, nas florestas mais úmidas. O figo tinha esse aspecto, como nós estamos mostrando, muito doce, muito bom. E aqui nesta cena vemos um homem sobre a árvore e Jesus parado, conversando com ele. Novamente aqui Zaqueu, sentado no tronco da árvore, que o esforço dele para ver a Jesus. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Então ele era o chefe. Quem eram os publicanos? Como que o povo da cidade se sentia com relação a eles? Quando nós falamos publicanos, nós lembramos da oração do fariseu e o publicano. Vocês lembram disso? Então, nós vemos que o publicano sempre queria aparecer bastante, estava super bem trajado. Ele era o homem que recolhia impostos. Para quem? Para os romanos. Porque Israel era dominada pelos romanos. Roma queria impostos. Só que Roma nomeava estes publicanos e permitia que o publicano cobrasse o imposto que Roma queria, e se ele arrecadasse a mais, era para ele. Então o publicano nunca ele era benquisto na cidade, porque a retidão de muitos não acontecia. As pessoas da cidade de Jericó não gostavam de Zaqueu. Por quê? Porque ele cobrava impostos. Ele enviava parte do dinheiro ao governo de Roma, que era o combinado, e ficava com muito dinheiro para si. Então você sabe bem agora o que é publicano. Imagine, ele era o maioral dos publicanos, um homem verdadeiramente rico. Agora, nós estamos analisando hoje a graça de Deus atuando sobre a vida deste homem. Olha a tentação. Será que vai largar tudo e vai escutar Deus chamando? Ele era rico, devia ter festa, fartura de comida, abundância de tudo quanto era vontade satisfeita na vida dele. Só que o chamado de Deus em nossas vidas é gracioso, isto é, acontece pela graça divina, é irrecusável porque ele nos persuade e persuadiu Zaqueu e produz no coração uma santidade que nos conduz para a glória. Nós vamos agora fazer duas pequenas leituras em João 6, 37 a 40, nós lemos o texto que está projetado aqui, ou você acompanha na sua Bíblia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, Jesus falando. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Um segundo texto que nós vamos ler, João 10, de 7 a 16. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, Jesus disse. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus, que disse que a porta das ovelhas, a porta é através dele que podemos entrar, se apresenta mais uma vez como: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas. Se vira o lobo, o mercenário abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata, dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Agora, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Olha que gostoso Jesus falando isso. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, ele está falando ali em Israel. Então, tenho outras, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. No João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muito interessante, nós somos essas outras ovelhas, não é? Porque de Israel é que não nascemos, né? Olha bem, nós temos duas leituras, dois textos lindos, Jesus se apresentando como a porta, como bom pastor. A pergunta é: por que diante de um mesmo estudo bíblico, existe uma pessoa que diz: maravilhoso, olha que gostoso esse texto. O outro diz: que é isso, bobagem. A resposta bíblica é o chamado eficaz e a graça irresistível. Então, a operação disto no coração das pessoas é Deus quem faz. E isso é que dá as reações diferentes. Veja bem, isso é a graça irresistível, a vocação, que é o texto, a parte doutrinária que nós estamos ensinando hoje. Por dia nós já estudamos a graça, então hoje é vocação eficaz, que eu estou dando como sinônimo graça irresistível. Veja, numa mesma casa, dois filhos recebem a mesma educação cristã, um ama a Deus e o outro não. Por que essas coisas são possíveis? Por que tanta diferença entre as pessoas? O que faz com que um aceite a salvação e o outro fuja dela? A graça irresistível, a vocação. A graça irresistível não significa que o Espírito Santo força as pessoas a se converterem, não. Em Mateus 22,14, lemos que todos são chamados, mas nem todos aceitarão. Está escrito em Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que é isso? Vocação. É Deus trabalhando. Então veja, não vem com isso é doutrina, é complicado. Não é, não. Pensa comigo. Por que Zaqueu se interessou? Ele estava tão bem lá, cheio dos dinheiros, chefe dos publicanos, vivendo lá na farturança dele. Por quê? Por que Zaqueu subiu na árvore? Por que Jesus parou naquela árvore? Porque Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Quem decidiu receber Jesus foi Zaqueu. Mas ele não teria conseguido isso se o Espírito Santo de Deus não tivesse trabalhado na sua vida. Veja, a salvação tem vários fatores que interagem. Então, vamos analisar a ordem dos fatores, a graça, o chamado e a eficácia do chamado, que é bem isso que nós estamos enfocando na lição de hoje. Porque todos os fatores da salvação e as ações, nós estamos estudando em toda essa revista, todo esse trimestre. A vocação externa, quer dizer, o chamado que é feito quando há pregação do Evangelho, precede a ação regeneradora do Espírito Santo. Na regeneração,
A vida espiritual é produzida na alma do homem. Um desejo latente que o homem tem, que é um desejo de resistir a Deus, muda para desejo de obedecer. Isso que acabamos de dizer é o que a lição nos ensina como vocação eficaz. Então, por causa dessas ações, a conversão, o novo nascimento, a transformação da pessoa. Tudo isso, todos esses fatores ocorrem simultaneamente e eles são obra de Deus. Numa recapitulação da lição que foi dada há 3 domingos atrás, a sequência, a ordem é vocação eficaz, depois regeneração, fé, justificação, arrependimento, conversão, adoção, santificação e perseverança, que são os temas que nós estamos estudando um a um, e hoje é a vocação eficaz. Em Efésios 2, de 1 a 3, está: Ele nos deu vida, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas por que esse versículo? Porque Ele é Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ninguém diga eu sou salvo porque eu soube fazer isso. Não é uma ação humana, é uma ação divina. Simplesmente porque estamos mortos espiritualmente, atolados em delitos e pecados. E essa vocação eficaz, eu falei que a graça é irresistível. A graça é aquilo que é imerecido, é definida como favor imerecido. Não fomos chamados porque Deus viu alguma coisa boa em nós. Foi o seu amor condescendente que condescendeu de nos chamar. Se filhos desempenham numa casa funções diferentes e recebem recompensas, eles recebem por merecimento. Isso não é graça. O que é graça? Graça é dar o prêmio para quem não alcançou a meta. Então é aquilo que você não merece. Isso é graça. Jesus passava em Jericó. Havia muitas pessoas lá, não havia? Devia haver muita gente melhor do que Zaqueu, porque Jesus escolheu chamar Zaqueu. Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Para de ficar perguntando essas coisas. Tenta aceitá-las sem que você tenha todas as respostas. Ele nos ama, isto é graça. Usufrua. Viva feliz. Deus não violenta a nossa vontade quando Ele nos chama, nos vocaciona. Ele muda a nossa vontade. O Espírito Santo nos persuade a querer. Por natureza, somos indispostos a aceitar a salvação de Deus. Você sabia? A nossa tendência não é viver andando pela rua procurando. Não. A tendência do homem é fugir da presença de Deus. Desde Gênesis ele faz isso. Faz as coisas erradas, foge. Foge da igreja, foge de pessoa que fala muito de Deus, foge de Deus. O homem está de fato morto nos seus delitos e pecados, como está em Efésios 2:1. Por isso mesmo é que Cristo diz que importa-vos nascer de novo, porque está morto. Né? Então presta atenção, nós cremos porque nascemos de novo. E não nascemos de novo porque cremos. Então nós cremos porque o novo nascimento, a regeneração, precede. Em Efésios 5:18, Paulo nos aconselha a agir sob a influência do Espírito Santo. O versículo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, hajam cheios do Espírito, busquem, aproximem, aceitem. Que vida que Zaqueu levava? E qual foi a reação dele quando Jesus chamou? Veja a mão de Deus trabalhando. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus disse em outras palavras: se diminua, Zaqueu, se humilhe, pois hoje eu vou estar na sua casa, no seu coração. Pois Deus só pode habitar em corações humildes. E o que aconteceu? Zaqueu
levantou do lugar que estava, desceu, diz o versículo 8, veja a transformação. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O homem rico daquele, ladrão safado, publicano, metade para os pobres. E se comprometeu a devolver 4 vezes mais o que ele defraudou. Com certeza, ele havia defraudado algumas pessoas. Uma vez me explicaram bem o que era defraudar. É uma mulher que tenha um filho que não conviva com o pai, ela rouba do filho o direito de ser filho legítimo. É defraudar. A eficácia do chamado. Então, Jesus chamou, mudou a vida de Zaqueu de uma vez. Veja, em Lucas 12, 34, está escrito assim: aonde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ele muda de lugar o coração, muda de interesse no tamanho do tesouro. Porque, veja, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo, atenção, 4 vezes mais. Quando Deus se dispõe a salvar alguém, ele sempre consegue o que deseja. Por isso que nós dizemos que a graça é irresistível. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós já lemos atrás. Então, veja, já indo para a conclusão da nossa aula. O chamado de Deus em nossas vidas é gracioso, isto é, a vocação acontece pela graça divina, que é irrecusável, porque ela vem com persuasão, muda o nosso coração, produz em nós o que chama-se santidade e nos conduz para a glória, onde Jesus disse: eu ressuscitarei, no último dia estaremos para sempre com o Senhor na nova Jerusalém, bendita Jerusalém. Em Filipenses 3,14, nós lemos e vamos repassar juntos. Prossigo para o alvo, Paulo falando, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo é estar para sempre com Cristo na eternidade, de onde nunca deveríamos ter saído. Vamos fechando a aula colocando perguntas e respondendo. Vamos lá. Por que as pessoas respondem, então, de forma diferente ao mesmo estudo bíblico? Porque umas são capacitadas por Deus para aceitarem, para entenderem, e outras não. Continuam mortos nos delitos e pecados. Se a conversão aconteceu, foi porque Deus antes trabalhou no coração do homem, mudando a sua vontade? Sim, sempre. Então, Deus trabalhou o coração de Zaqueu, mudou a sua vontade, e nós vimos a vida dele se transformar. Então, o homem responde com fé, e a fé também é dom de Deus. Esse chamado, essa vocação, que é o tema da aula de hoje, nos capacita para a santidade, porque não conseguimos ser se Deus não operar em nós, e para a glória futura junto a Deus. A outra perguntinha que ficaria para esse fechamento: o novo nascimento ocorre antes ou depois que eu aceito a Cristo? Nós cremos porque nascemos de novo. Então, o novo nascimento acontece antes. Pessoas andam por aí sedentas de Cristo, você acha que estão na rua, olha, são carentes, por inclinação natural. Nenhum homem está disposto a se converter. Ele está morto em seus delitos e pecados e cego. Quando a nossa função é pregar o evangelho, se a pessoa vai aceitar ou não, quem põe o nome no livro da vida é Deus, o nosso papel não é esse. Mas há pessoas que você analisa como aquela parábola da semente, você percebe que a semente cai e aquilo cresce, floresce, fortalece, mas tem outras que te olham interrogando. Imagina, Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo no fim. Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer
como o realizar. Ele nos vocaciona, trabalha a nossa vida, nos capacita, nos salva, nos regenera e foi para o céu preparar um lugar para nós. Que Deus, que Ele está preparando um lugar para nós, nos capacite a sermos servos úteis, um servo bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei meditemos dia e noite. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana firme, frutífera e feliz. Que nós possamos frutificar para a honra e glória do seu nome. Amém.